Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Capítulo 1 Um convite feito por meio de um relógio de bolso, parte 1. 21 de março de 2018. Yeon-woo ajustou as roupas enquanto caminhava pelo terminal do aeroporto de Incheon. Sua cabeça estava raspada e uma bandeira coreana brilhava intensamente no braço do seu elegante uniforme militar, indicando claramente seu status. Depois de organizar a mochila, fez uma ligação. Clique. Sargento Cha da Coreia se apresentando. Entendido. Vá com calma e tente confortar seus pais enquanto você estiver lá. Obrigado. Depois de expressar sua gratidão, Yeon-woo encerrou a ligação e desligou o telefone. Ele se sentiu muito melhor e em paz, desde que chegou à Coreia, depois de uma estadia de 3 anos na África, mas sua mente ainda estava cheia de angústias. Com um cigarro na boca, tirou algo do bolso. Era uma carta que recebeu durante a missão e estava marcada com a palavra obituário. Seu irmão mais novo tinha desaparecido há 5 anos, e a carta notificava sobre a morte dele. O funeral foi encerrado, e as cinzas do seu irmão foram espalhadas no mar em frente a Taejongdae, o lugar favorito do membro da família. Yeon-woo não tinha ouvido nenhuma notícia sobre ele nos últimos 5 anos, e agora seu irmão apareceu dentro de uma urna funerária e fria. Ele estava segurando isso quando eu o encontrei. A pessoa que descobriu o corpo de seu irmão mostrou uma pequena caixa. Yeon-woo abriu com cuidado e viu 2 itens, uma fotografia desbotada e um relógio de bolso. Na fotografia, seu irmão estava em frente a uma casa pobre, usando algum tipo de armadura medieval. Ao lado dele estavam pessoas com aparências incomuns, até se perguntou se seu irmão estava gravando algum filme. Yeon-woo tinha vagado por todos os tipos de lugares, mas nunca tinha visto nada assim. Foi mal, Yeon-woo estava inconscientemente tocando a imagem de seu irmão na fotografia, e a voz do homem o trouxe de volta aos seus sentidos. Uma pergunta surgiu em sua mente, mas não parecia um lugar apropriado para perguntar, então só pôde agradecer ao homem e voltar para casa. No quarto, calmamente olhou para o rosto sorridente do seu irmão na foto. Por mais que os dois fossem gêmeos idênticos, eles eram muito diferentes um do outro. Seu irmão foi um aluno exemplar, mas era fraco e introvertido. Gostava de ler livros e assistir filmes. Já Yeon-woo, por outro lado, era muito extrovertido e também estava muito em forma, graduando-se em educação física, antes de entrar na academia militar. As pessoas, muitas vezes, ficavam surpresas com o quão diferentes eles eram, mas os irmãos sempre permaneceram juntos. O mais novo agarrava seu irmão desmiolado e o ensinava a estudar. Mas, enquanto estava doente, o irmão mais velho contava várias vezes ao dia sobre as coisas divertidas e emocionantes lá fora. Ambos eram dedicados um ao outro. Só que, então, faltando apenas um dia para Oksat, Yeon-woo recebeu a triste notícia. Muitas coisas mudaram daquele dia em diante. Sua mãe, que já sofria de uma doença crônica, faleceu. Além disso, depois de procurar sem sucesso por seu irmão por mais de 2 anos, Yeon-woo desistiu e se alistou no exército como um oficial subalterno, oferecendo-se para ser despachado para a África. A partir daquele momento, ele se tornou menos extrovertido e mais cínico. Sua conexão com a Coreia foi cortada, e acreditava que nunca mais voltaria. Contudo, 5 anos depois, a notícia da morte do seu irmão chegou até ele. No começo, ficou bravo com seu irmão por desaparecer sem uma palavra apenas para acabar morto. A primeira coisa que lhe veio à mente foi o quão egocêntrico seu irmão foi, mas quando o funeral começou, ele começou a se sentir vazio, como se sua alma estivesse sendo dilacerada. No momento em que estava espalhando as cinzas do seu irmão em Taejongdae, seu coração estava explodindo. Ele queria perguntar o que aconteceu com ele, o que estava fazendo e por que tinha que voltar dessa maneira.
Mas o irmão da foto não disse uma palavra, assim como não disse nada nos últimos 5 anos. Yeon-woo largou a fotografia e examinou o relógio de bolso. Estava gasto e poído, como se tivesse mais de 100 anos. Ele não funcionava mais, e apenas o algarismo romano para 12, e o ponteiro das horas permaneceram. Ele o levou a um joalheiro para conserto, mas a única resposta que obteve foi que o relógio estava em um péssimo estado, impossível de consertar. Eu dei isso ao meu irmão como um presente. Quando eles completaram 19 anos, o ano em que entraram no primeiro ano do ensino médio, os irmãos deram um presente um ao outro, no dia do aniversário. O irmão mais novo deu um livro para estudar, e Yeon-woo deu um relógio de bolso para desejar boa sorte no KSAT, ou seja, o relógio de bolso. Yeon-woo agarrou o relógio de bolso, que se escorregou e se encaixou perfeitamente em a sua palma. Era do tamanho certo. Eu sabia. Ele se lembrou de como perambulava por todas as lojas, procurando um relógio de bolso que se encaixasse perfeitamente em uma das mãos. Yeon-woo virou o relógio e viu um nome gravado em letra cursiva em um canto nas costas, JWK. Uau! Eu precisava mesmo de um relógio. Valeu, mano. Isso é muito mais legal do que um relógio digital. Ha. O que você acha? Seu irmão mais velho tem bom gosto. Mas o que está gravado aqui? JW são as iniciais do meu primeiro nome, mas o que é um K? Isso é Chá, nosso nome de família. Como isso é o Chá? Olha, está escrito CAH. O quê? Que merda! Me dê isso. Por quê? Vou levar lá na loja para consertar, relaxa, não se preocupe. Vou ficar com isso. De agora em diante, escreverei apenas CH sempre que escrever meu nome. O irmão mais novo colocou o relógio no bolso com confiança. Mais tarde, escreveu com orgulho Okao como seu sobrenome no formulário de passaporte. Naquela época, Yeon-woo sentiu pena e gratidão ao mesmo tempo, mas riu ao se lembrar agora. Enquanto passava a mão pelo relógio de bolso, ele pressionou um botão por acidente. Clique. Que? Já não está quebrado? Ele pensou. A maçaneta deslizou para dentro do relógio e de repente, o tic-toc. O ponteiro das horas parado começou a se mover. Para meu irmão mais velho, que ouvirá isso em algum momento no futuro. Ele ouviu uma voz familiar dentro da cabeça. Yeon-woo instintivamente ficou de pé, porque era uma voz que não ouvia há 5 anos, uma que pensou que nunca ouviria novamente, a voz do seu irmão. Tum. Seu coração começou a bater loucamente. Quando ouvir isso, acho que já estarei morto. Ele não estava alucinando. Yeon-woo verificou se tinha algum alto-falante dentro do relógio de bolso, mas não encontrou nada. A voz estava realmente dentro da sua cabeça. Como isso é possível? Ele pensou. Me perdoa. Todos vocês passaram por momentos difíceis por minha causa, não é? Eu só queria encontrar um remédio para a mamãe. Achei que poderia voltar para casa em breve, mas o tempo passou rápido demais. O quê? Foi nesse momento que seus olhos ficaram tensos. Voxos. De repente, uma enxurrada de memórias do irmão passou diante de seus olhos como um panorama. Era um diário. 9 de outubro de 2013. Uma mensagem de texto estranha apareceu no meu celular. Ela disse que concederia tudo o que eu desejasse. Sem outras palavras, apenas botões para que eu pudesse escolher entrar ou não. Normalmente, eu teria ignorado a mensagem, mas não pude deixar de pensar em mamãe no hospital parecendo cada vez mais abatida, então apertei o botão sim, desejando a cura da minha mãe. Nada mudou. Eu me senti muito vazio. Acabou sendo apenas uma brincadeira. Mas daquele dia em diante, comecei a ter sonhos estranhos de escalar o que parecia ser uma torre infinitamente alta com 99 andares. 12 de outubro de 2013.
Definitivamente não foi um sonho. Tudo estava claro e real. Um mundo com criaturas, como elfos e anões, mas também com monstros como orcs, trolls e dragões. Um mundo onde vários universos e dimensões se cruzam em um só lugar. A torre fica no centro, esperando que pessoas de diversos lugares a escalem. Assim que uma pessoa chegar ao 99º andar, ela se tornará um deus, pelo menos, foi o que ouvi alguém dizer. As pessoas apontaram para a torre e a chamaram de Torre do Deus Sol. Obelisco. Mas isso não significa nada para mim. A única coisa que importa é que em algum lugar desta torre existe um elixir que pode curar todas as doenças, a panaceia. Com isso em mãos, posso salvar mamãe da doença. 28 de outubro de 2013. Consegui me juntar a alguns amigos que pensam como eu para começar a escalar a torre. Ainda assim, não foi nada fácil. Tivemos que matar todos os tipos de monstros e enfrentamos perigos mortais. Este lugar pode parecer um jogo, mas não é. É algo real. Se morrer, tudo acaba. Mas meus companheiros e eu somos talentosos. De volta ao mundo real, meu corpo fraco sempre causou preocupações para minha família, só que neste sou capaz de ver uma luz na escuridão. Disseram-nos que éramos a primeira equipe a romper os primeiros 10 andares em 4 dias. Desde então, comecei a pensar seriamente e não poderei viver no mundo real e na torre ao mesmo tempo. 9 de novembro de 2013. Eu já me decidi. Tentei explicar esse lugar para meu irmão, mas sempre que o encaro, as palavras não saem da minha boca. Eu devo dizer, existe um mundo chamado a Torre, e estou tentando encontrar um remédio lá? Pode parecer rude, mas meu irmão tem um coração caloroso. O que ele diria? Aposto que se ofereceria para tomar meu lugar. O que não pode acontecer. No final, decidi sair de casa. Eles vão procurar por mim, mas ficarei fora por meio ano. Tenho certeza de que posso obter o elixir nesse tempo. E assim, eu me desconectei do mundo real. 1º de dezembro de 2013. Meus companheiros e eu batizamos nosso time de Artia, que é o melhor em todos os sentidos, no trabalho em equipe e nas habilidades individuais. Estamos no topo do nosso jogo. Nós rompemos rapidamente vários andares, e não tem ninguém na torre que desconheça nosso nome. Posso conseguir pegar a panaceia muito mais rápido do que pensava. 7 de setembro de 2014. Nossa velocidade de escalada diminuiu. Achei que só precisaria de meio ano, só que agora vejo que terei que ficar mais um ano aqui. 11 de novembro de 2014. Tivemos uma briga com alguns clãs de alto escalão, que nos veem como uma monstruosidade. Agora temos mais obstáculos a superar. 31 de fevereiro de 2015. As negociações fracassaram. A guerra começou. 2 de julho de 2015. A aliança de clãs, com qual lutamos, acabou de entrar em colapso. Artia, que começou com apenas 12 pessoas, é agora um dos 10 maiores clãs. Todos os nossos companheiros de equipe são classificados de alto nível. E eu, o líder de Artia, subi para o 9º lugar. Dizem que sou a pessoa que entrou entre os 10 primeiros em menos tempo. No entanto, não posso apenas ficar aqui e comemorar. Por causa da guerra, não tivemos tempo de encontrar o elixir. Precisamos aumentar nossa velocidade e escalar a torre. 4 de março de 2016. Eu me apaixonei. 19 de setembro de 2016. Outra guerra começou. Tem uma nova inimizade entre Artia, que quer subir mais alto, e outros clãs de alto escalão, que querem manter as coisas como estavam antes. Para piorar as coisas, alguns de nossos companheiros concordam com eles, mas não podem expressar suas opiniões, devido à preocupação. Mesmo sabendo disso, forcei nosso clã a continuar escalando a torre, de modo que não pudemos evitar conflitos. Mas, mesmo agora, o tempo continua fluindo. Eu sinto que estou ficando louco.
2 de janeiro de 2017. Artia está agora em 5º lugar, só que a guerra não acabou, e todos estão muito cansados. 6 de junho de 2017. Encontramos um traidor no nosso clã. Conseguimos matá-lo antes que pudesse se levantar contra nós, mas foi o suficiente para causar atritos dentro da equipe. Todos começaram a desconfiar uns dos outros. Os membros estão deixando o clã um por um. 1º de julho de 2017. Meu corpo está mais pesado. Eu fui envenenado. 30 de outubro de 2017. Metade do clã se foi. Continuamos perdendo batalhas e agora não ousamos subir a andares mais altos. Tentei perguntar por aí sobre o Elixir, mas não consegui encontrar nenhuma informação sobre ele. E meu corpo está lentamente se quebrando. 1º de novembro de 2017. A pessoa que eu amava me deixou com um punhal no coração. Quase não consegui bloquear com minha habilidade, mas não pude continuar suprimindo o veneno. Meu corpo está começando a apodrecer. 30 de dezembro de 2017. Eu sinto falta do meu irmão. 1º de fevereiro de 2018. Eu sou o único que sobrou em Artia. Como as coisas deram tão errado? É porque eu confiei demais nas pessoas? Ou é porque fiquei muito absorto nas minhas próprias necessidades, negligenciando cuidar dos meus companheiros de equipe? Ou é porque deixei minha família? 28 de fevereiro de 2018. No último dia de fevereiro, finalmente coloquei minhas mãos no Elixir. Agora, preciso encontrar uma maneira de mandá-lo para casa, mas não sei como. Não posso sair da torre mesmo que queira, estou rodeado de outras pessoas. Talvez pensem que tratarei meu veneno com ele se eu partir. Todo mundo está vindo para me matar. Não sobrou ninguém do meu lado. Agora sei que só posso confiar em uma pessoa. Mas não posso mostrar para eles minha fraqueza. Este é o fim do meu diário. Acredito que se eu deixar isso para trás, meu irmão encontrará uma maneira de vir a este lugar. Irmão, só você pode recuperar o Elixir e levar com segurança para nossa mãe. Capítulo 2 E um convite feito por meio de um relógio de bolso. Parte 2 A mensagem terminou. Sem palavras, Yonvou rapidamente examinou o relógio de bolso novamente, apenas no caso de encontrar outro vestígio de seu irmão ou outra mensagem escondida dentro. No entanto, ele não conseguiu encontrar nada. Plop. Yonvou se sentou pesadamente no sofá, continuando a segurar o relógio de bolso sem dizer uma palavra. Estava arranhado em vários lugares e sem o ponteiro dos minutos. Ele sentiu que as experiências pelas quais seu irmão havia passado do outro lado estavam aparecendo bem diante de seus olhos. Yonvou girou lentamente a maçaneta mais uma vez. Clique. Para meu irmão mais velho, que ouvirá isso em algum momento no futuro. No momento em que você ouvir isso. A gravação recomeçou desde o início. Depois disso, Yonvou rebobinou a maçaneta. No momento em que você ouvir isso. Yonvou rebobinou o relógio repetidamente até aquela frase. Cada vez, ele podia ouvir a voz de seu irmão dentro de sua cabeça. A mesma voz, o mesmo tom, o mesmo diário. Iniciando o processo de sucessão. Naquele momento, uma pequena tela apareceu atrás de sua retina. Era um sistema de interface e ele conseguiu se conectar à torre. Seu corpo começou a mudar a partir do momento da conexão. Sua voz. Algo estava se contorcendo dentro de seu abdômen. Ele sentiu como se uma cobra tivesse se enrolado em seu estômago e levantado a cabeça. Foi uma sensação revigorante, mas ao mesmo tempo, parecia que uma semente estava brotando dentro dele. Era estranho, mas era mana, o elemento básico que constituiu a fundação do mundo. Foi também o poder com o qual as pessoas de outros mundos e da torre lidaram. Bang! Aquela semente estourou, liberando mana para todas as direções de seu corpo. Ele sentiu algo mudando por dentro, e então, crack, tec.
Seu corpo começou a se contorcer e convulsionar, seguido por uma dor forte que o fez sentir como se estivesse sendo dilacerado e perfurado por milhões de agulhas. Ele havia treinado para resistir à tortura, na escola militar, mas isso era completamente diferente. Mesmo assim, Yeon-woo se agarrou firmemente à sua sanidade. Nem um único gemido escapou de sua boca. Ele se sentou no mesmo lugar, rebobinando o relógio de bolso e ouvindo a voz do irmão repetidas vezes. Quando você... Seu esqueleto estava mudando, as articulações de seu corpo se reajustando e seus músculos se suavizando e firmando. Uma substância negra pútrida escorria de sua pele dilacerada. Todas as impurezas de seu corpo foram eliminadas e seus músculos e esqueleto foram refinados. Crack! Crack! Ele estava com uma dor terrível, mas não era nada comparado ao que seu irmão havia passado. Depois de um período de tempo, que a ele parecia infinito, o processo finalmente chegou ao fim. Despertar terminado. Seu processo de despertar está incompleto. Progresso atual, 5%. Seu corpo atual é inadequado para completar o processo de sucessão. Refine seu corpo para completar o processo de sucessão. Conforme seu corpo melhorar, o progresso da sucessão também avançará. Seu status atual é corpo de dragão incompleto ou ponto. Suas habilidades físicas melhoraram parcialmente. Suas características foram confirmadas. Suas habilidades foram registradas. Você adquiriu as qualificações de um jogador. Você só pode se registrar uma vez dentro do obelisco. Yeon-woo não estava em condições de se concentrar no que a voz estranha estava dizendo. Sentimentos fortes ainda persistiam em sua mente após a dor intensa, mas Yeon-woo ainda não conseguia tirar os olhos do relógio de bolso. Para meu irmão mais velho, que ouvirá isso em algum momento no futuro. Enquanto Yeon-woo rebobinava o relógio, ele assimilou os 5 anos de memórias que seu irmão havia deixado dentro do diário. As memórias do primeiro encontro com seus companheiros de equipe da Fundação de Artia. As memórias de sua felicidade depois de limpar com sucesso um dos pisos mais duros. As memórias deles em pé, costas com costas, lutando em sua guerra. As memórias de estar encharcado de sangue e sentindo-se exausto. As memórias de beijar seu amor pela primeira vez, e as memórias de suas lágrimas, depois de ser traído por ela. As memórias de caminhar sozinho para encontrar seus inimigos. Eles inundaram sua mente como água e, à medida que se integraram a ele, Yeon-woo pôde sentir a felicidade, tristeza, a dor, e todas as outras emoções que seu irmão havia sentido e anotado. Por dentro, parecia que Yeon-woo havia se tornado seu irmão. Nesse meio tempo, quando tudo foi concluído, a estranha voz falou mais uma vez. Jogador Yeon-woo Cha. Característica sangue frio. Força 10. Destreza 15. Saúde 12. Poder mágico 21. Habilidades olhos dracônicos, fortalecimento dos sentidos, precognição. Depois disso tudo, Yeon-woo acordou dos pensamentos transbordantes. Quando ele abriu os olhos, um painel transparente apareceu na frente de seus olhos. Isso era a verdade. Tudo é verdade. Ele esperava que fosse uma mentira. Ele teria preferido que fosse apenas um sonho ou alucinação, mas não foi. Era um fato. A expressão de Yeon-woo ficou sombria. Ele finalmente soube tudo o que seu irmão havia passado, até mesmo a identidade do assassino de seu irmão, a razão pela qual seu irmão havia retornado do jeito que voltou após 5 anos. A torre era um lugar que poderia transformar alguém em um deus. Mas para Yeon-woo, não era nada mais do que uma área sem lei, onde as pessoas mordiam as gargantas umas das outras. E seu irmão foi mordido pelos demônios famintos de lá. Mesmo que seja esse o caso. Ele falou em voz alta, vou retribuir o favor. Ele seguiria as suas regras. Vou devolver igualmente a todos vocês.
Yonvou ganhou as habilidades de seu irmão, e ele agora era um jogador que tinha os mínimos requisitos para escalar a torre. Era a hora de avançar. A dor, pela qual havia passado, desapareceu de seus olhos, deixando apenas uma fúria fria para trás. Asterisco asterisco asterisco. Yonvou silenciosamente olhou para o painel transparente na frente de seus olhos. Então, esta é a janela de status. A janela de status tinha 3 guias denominadas ou características, atributos ou habilidades. As características mostravam a personalidade ou talentos do jogador. A primeira característica que seu irmão obteve foi a adaptabilidade perfeita, ou a habilidade de se comunicar com o ambiente ao seu redor. Seu irmão conseguiu superar muitos perigos usando a adaptabilidade perfeita para se comunicar com objetos ou habilidades. A guia Atributos mostrou uma avaliação das capacidades de um jogador, e Habilidades mostrou as habilidades padronizadas que os jogadores podem usar dentro da torre. É como um jogo. Ao falar sobre o obelisco, seu irmão disse que parecia um jogo, mas era real. Ele entendeu. Atualmente, eu tenho o sangue frio ou como meu traço. Característica: sangue frio. Uma capacidade de manter o pensamento racional em qualquer situação. Mostra grande imunidade ao controle da mente e maldições de lavagem cerebral. Esse era um talento que Yonvou já possuía por causa de seu treinamento como soldado profissional, o que significava que ele poderia tomar decisões frias em situações caóticas e comandar seu exército na linha de frente. Nada mal. Na verdade, não era apenas o nada mal, era perfeito. Era importante ter um as na mão, que ajudasse a protegê-lo em um mundo cheio de magia e habilidades bizarras. O problema é só que meus atributos são muito fracos, mesmo que ele tenha passado por um despertar como jogador e seu corpo também tenha melhorado, ele ainda era apenas um humano normal. Em média, seus atributos estavam todos abaixo de 20, e ele estava fraco demais para escalar a torre, onde todos os tipos de monstros espreitavam. No entanto, não foi nenhuma surpresa. Ele não tinha ideia de como lidar com mana e não era particularmente hábil em nada. Seu conhecimento de habilidades também era insuficiente. A única coisa em que ele podia confiar eram seus instintos, que haviam sido aprimorados pela guerra. Na guia Habilidades, ele viu uma lista. Olhos dracônicos. Os olhos de um dragão enxergam a verdade. Pode espiar parcialmente as habilidades de um objeto ou pessoa. Fortalecimento dos sentidos. Os 5 sentidos são bastante aprimorados. Precognição especial. É possível ver o futuro próximo. Os olhos dracônicos foram as únicas habilidades que seu irmão deixou para ele durante o processo de sucessão no relógio de bolso. Yonvou conseguiu fazer contato com um dragão ancestral, no 11º andar, por acaso. Eu me pergunto se isso é uma lembrança daquele encontro. As espécies dracônicas eram arrogantes e ferozes naturalmente, mas também eram criaturas que buscavam a verdade no mundo. Parecia que a exposição parcial de seu irmão à natureza deles acabou por presenteá-lo com olhos que podiam ver a verdade. Ele teria que ver o quanto essa habilidade ajudaria no futuro. Parece que o fortalecimento dos sentidos foi gerado de acordo com a minha característica. Era uma habilidade que lhe permitia maior controle sobre seus 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar. Yonvou gostou mais dessa habilidade, afinal, os campos de batalha eram imprevisíveis. É possível que ele tenha que localizar inimigos que estavam fora de vista, ou rastrear o leve cheiro de óleo. Ele também poderá vir a ouvir os passos de um inimigo à distância. Ter uma habilidade como essa seria de extrema necessidade, no decorrer da escalada da torre. Já, este é o que mais me incomoda. Yonvou focou na habilidade final, precognição. Ele olhou para o relógio de bolso em sua mão. Será que surgiu por causa disso? As habilidades eram atribuídas de acordo com as características dos jogadores, mas, às vezes, o ambiente do jogador, ou sua posse mais preciosa, tinha influência, e especialmente se a habilidade fosse marcada como especial. Era seguro dizer que essa era uma habilidade exclusiva dele. Certo. Agora,
vamos apenas fazer isso. Yeon-woo respirou fundo. Ficou claro para ele que, em relação aos demais jogadores, estava começando com vantagem, graças à ajuda do irmão. Mesmo assim, ainda havia um longo caminho pela frente. Aqueles que empurraram seu irmão para a morte foram os mais fortes entre todas as pessoas com altas patentes. Eles ficaram mais fortes ao longo dos anos, alguns já existiam há centenas de anos. Ele tinha um longo caminho a percorrer se quisesse alcançar aquelas pessoas. A imagem de seu irmão na fotografia veio à tona em sua mente. Você só queria que eu encontrasse o Elixir e depois vivesse o resto da minha vida em paz, mas ele cerrou o punho, e as veias se tornaram salientes. Eu não acho que posso simplesmente deixar essas coisas passarem. Asterisco asterisco asterisco. Yeon-woo começou a resolver seus assuntos pessoais. Sargento Cha. Do que você está falando? Você está deixando o exército, do nada? Seu comandante parecia furioso ao telefone, o que ele esperava. Seu comandante só permitiu que ele voltasse para a Coreia depois de ouvir sobre a morte de seu irmão. Ele esperava que Yeon-woo só levasse um tempo para se resolver, mas em vez disso, Yeon-woo estava se candidatando à dispensa sem qualquer aviso. Se Yeon-woo fosse o comandante, ele ficaria louco também. No entanto, Yeon-woo não especificou um motivo para sua inscrição. Aconteceu algo? Você tem reclamações? Me diga se tiver algo. Se Chen partir, o que acha que... Sinto muito. Yeon-woo desligou logo após se desculpar. Seu telefone tocou novamente, mas ele o desligou e jogou em uma lata de lixo na rua. O comandante o tratou como seu próprio filho, então Yeon-woo teve que cortar a conexão com ainda mais firmeza. Só sobrou a casa dele e ele colocou no mercado imobiliário. Estava vazia desde que ele partiu, e não havia desculpa para mantê-lo por perto. Ele não queria ter um lugar para onde voltar. Ele comprou vários itens, enchendo uma nova mochila com roupas simples e tantas rações de combate quanto pôde. Ele também se equipou com dezenas de facas que usou no exército e alguns equipamentos de sobrevivência, como kits de primeiros socorros. Ele pensou em comprar armas de fogo e bombas do mercado negro, mas rejeitou a ideia. A torre foi construída para testar as habilidades do jogador. É melhor evitar essas coisas. Além disso, se eu não conseguir encontrar um suprimento regular de munição, esses itens se tornarão um fardo. Depois de queimar a sua farda e a antiga bolsa que possuía, Yeon-woo foi para um parque solitário, no início da manhã, vestindo jeans e um moletom preto, usando o capuz sobre os olhos. Ele pendurou sua mochila cheia de suprimentos no ombro direito. Considerando a diferença de tempo entre o obelisco e o mundo real, deve ter se passado cerca de uma semana desde o início da última rodada. Para entrar na torre, ele tinha que passar por um lugar chamado Tutorial primeiro. Ele foi projetado para testar jogadores que desejassem entrar na torre. Ao entrar com uma semana de atraso, seria uma desvantagem, mas Yeon-woo ainda decidiu entrar. Os jogadores que começam tarde também têm vantagens. Se eu conseguir alcançar os corredores da frente, terei mais pontos. Há também um local secreto que é fornecido apenas aos atrasados. Além de, uma luz sombria apareceu nos olhos de Yeon-woo. Tenho certeza que é nessa hora que aquele cara vai aparecer. Capítulo 3, Tutorial, Parte 1. Se você deseja se tornar um deus, suba na torre. Você agora chegou ao andar 0, a sala de tutoriais. Sua voz. Yeon-woo franziu a testa quando a luz brilhante perfurou seus olhos, fazendo-os formigar. Sua visão tremeu violentamente e ele se sentiu tonto, como se estivesse em um voo de grande altitude. Seu traço, sangue frio, o ajudou a manter a compostura. Ele sentiu algo se contorcendo dentro de seu corpo, estabilizando o mundo giratório ao seu redor. O enjoo logo diminuiu e Yeon-woo pôde olhar ao redor com mais conforto. Ele se viu em uma passagem que seguia em frente. As paredes eram feitas de rocha e o teto cravejado de pedras que brilhavam com a luz em intervalos regulares.
No entanto, a luz estava fraca e ele só conseguia ver 2 metros à sua frente, e o resto do caminho estava escuro. Estou realmente dentro. Yon-Woo cerrou os punhos. Ele tinha visto a mesma cena no diário. A torre serviu de porta de entrada e de teste para avaliar os participantes que desejavam se tornar um deus. A torre não aceitava qualquer jogador, então os candidatos tinham que provar que eram dignos. O local do tutorial onde os jogadores eram testados costumava ser chamado de o Andar Zero. As pessoas que feriram Yeon-Woo acabaram de passar por este lugar. Apenas fechando os olhos, Yeon-Woo podia se lembrar das cenas do diário e retratar os rostos daqueles que traíram seu irmão e o conduziram à morte. No entanto, ele não ficou agitado e manteve a cabeça o mais fria possível. Espere um pouco mais. Logo estarei lá. Para entrar na torre, ele tinha que passar no tutorial com uma pontuação alta, e não qualquer pontuação alta. Deve ser tão alto que estarei em primeiro lugar. Claro, não seria fácil. A torre estava conectada a várias dimensões, espaços e mundos. Apenas os mais capazes poderiam participar como jogadores. Yeon-Woo só poderia ser considerado um forte candidato entre os da Terra. Afinal, o universo era vasto e havia muitos outros candidatos. Comparado com os outros jogadores, Yeon-Woo tinha muitos pontos fracos, já que se concentrava apenas nas habilidades físicas e instintivas. Ele estaria morto sem nem mesmo dar alguns passos no tutorial. No entanto, o tutorial é também o local onde posso obter a qualificação. Seu irmão possuía um corpo muito fraco antes de começar a escalar a torre. No entanto, ele ainda passou no tutorial e até alcançou o 6º lugar no ranking no menor tempo possível. O tutorial não testou apenas as habilidades físicas, mas também avaliou outros aspectos, como talento, julgamento, agilidade, desenvoltura e determinação dos jogadores. Ele classificou os jogadores após resumir todos esses aspectos. Claro, sempre houve mortes durante o processo. Muitos candidatos confiavam excessivamente em suas habilidades insignificantes e correram para o tutorial descuidadamente, apenas para acabar mortos. Felizmente, Yeon-Woo estava ciente dos perigos do tutorial, bem como de seu valor. Peças escondidas podem ser encontradas em todos os lugares. Tenho que reunir o maior número possível para finalizar minha sucessão incompleta. A janela de status de Yeon-Woo estava exibindo o corpo de dragão incompleto, 5%, e as conquistas de seu irmão ainda não haviam passado inteiramente para ele. Yeon-Woo pretendia refinar seu corpo tanto quanto possível, a fim de substituir a palavra o incompleto por o completo. Vou me concentrar em tornar meu corpo o mais completo possível por enquanto. Depois de organizar seus pensamentos, Yeon-Woo silenciosamente tirou uma máscara branca de sua bolsa e a colocou no rosto. Ele teria que enfrentar muitas pessoas, então cobriu o rosto em preparação antes de começar a caminhar lentamente ao longo da passagem. Asterisco asterisco asterisco. Ele não sabia há quanto tempo estava andando quando um brilho azul apareceu de repente no ar. Oi oi oi. Um convidado em um momento como este? Quase senti sua falta e deixei você passar. Um portal se abriu e alguém desceu dele. Em um instante, Yeon-Woo instintivamente deu um passo para trás e assumiu uma postura de combate, cruzando 2 adagas na frente de seu peito. A aparência do ser estranho era bizarra. Era curto e alcançava apenas a cintura, e tinha uma pele áspera e escabrosa. Ele tinha olhos longos e oblíquos e presas brilhantes que saíam de seus lábios grossos. A mera visão da criatura o encheu de nojo. Era um monstro chamado Goblin. No entanto, tinha um comportamento diferente dos goblins que ele vira no diário. Ao contrário dos goblins comuns com baixa inteligência que apenas seguiam seus instintos, o Goblin na frente dele usava um monóculo estranho sobre um dos olhos e um smoking de aparência chique. Seu comportamento educado deu-lhe um ar digno. Apesar de minha natureza descontraída, seu comportamento fere meus sentimentos. Então, por que você não abaixa suas adagas? Em contraste com suas palavras, o Goblin sorriu deliciado e piscou.
Só então Yonvou percebeu quem era o Goblin. Ele era um dos guardiões que administrava e supervisionava cada andar e julgamento na torre. Saudações. Eu sou o guardião do andar 0, Ivik. É nosso destino nos encontrarmos. Por que você não nos dá uma salva de palmas? Oi 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 oi. Yonvou baixou suas adagas. Os guardiões pertenciam à torre e eram responsáveis por liderar os jogadores durante os testes. Não havia razão para ser cauteloso. Você confia em mim? Isso porque é bom manter o conselho de um guardião em mente, mesmo que pareça trivial. Minha nossa. Eu acho que você sabe um pouco sobre nós. Já que você está usando uma máscara, achei que você fosse tímido. De qualquer forma, deve ser muito mais fácil conversar agora. Ivik começou a explicar com algumas piadas leves. O tutorial é dividido em 7 sessões, de A a F. Cada sessão tem um ambiente diferente e um desafio diferente. Você receberá uma pontuação de acordo com a forma como executa os desafios em um período de tempo restrito. No final do tutorial, todas as suas pontuações serão somadas e os resultados serão anunciados. Yonvou já tinha uma ideia aproximada das regras graças ao diário, mas para evitar suspeitas e confirmar suas informações, ele perguntou: eu tenho que passar em todas as 7 sessões? Não exatamente. Você simplesmente precisa provar que possui as qualificações mínimas no tutorial. Se você acha que sua pontuação é alta o suficiente, você pode simplesmente parar. Claro, é bom passar em todas as tentativas para obter uma pontuação mais alta. Quais são os benefícios de obter uma pontuação mais alta? Os jogadores recebem recompensas de acordo com sua pontuação. Afinal, não deveria haver alguma motivação para os jogadores obterem melhores resultados? A torre e os guardiões são muito meticulosos nesse aspecto. Oi oi oi. Quanto tempo dura o tutorial? Os jogadores têm 30 dias. Cabe a você alocar o tempo para cada sessão. No entanto, Ivik sorriu enquanto ajustava seu monóculo. Esta rodada começou há uma semana, e faltam apenas 3 semanas. O que você quer fazer? Você quer esperar até a próxima rodada? Superficialmente, uma semana não parecia muito tempo, mas já era um quarto de todo o período do tutorial. Os pioneiros já usaram esse tempo para correr muito à frente e talvez os atrasados não consigam alcançá-los. Quanto maior a pontuação, melhor a recompensa e maiores as chances de aprovação no tutorial. Já que Yonvou estava planejando alcançar muitas coisas no tutorial, foi um começo muito desvantajoso. No entanto, um leve sorriso apareceu em seus lábios. Isso é o que eu esperava, de qualquer maneira. Ivik ficou indiferente à reação dele e continuou explicando. Embora este lugar seja chamado de tutorial, ainda é bastante difícil. Normalmente aconselhamos os jogadores a organizar um grupo de 3 a 5 pessoas ao passar por cada sessão. Isso aumenta as chances de prosseguir sem problemas. Isso significa que obtenho uma pontuação mais alta se passar sozinho em uma sessão, certo? Sim, mas será muito mais difícil. Se um jogador individual atrasado alcança os partidos líderes, há algum benefício? Os olhos de Ivik brilharam quando ele percebeu o que Yonvou estava pensando. Ele sorriu amplamente, fazendo suas presas se destacarem ainda mais. A torre cresce de acordo com as conquistas dos jogadores. A pontuação será ajustada de acordo com as conquistas individuais do jogador, então você não precisa se preocupar com isso. Entendido. Agora que ele tinha confirmado tudo, Yonvou começou a se aquecer levemente. Crack. Não importa o que aconteça, devo matar aquele cara. Se não o fizer, vai atrapalhar todo o plano. Yonvou relembrou a peça escondida mais importante que só poderia ser obtida no tutorial, o cara que só aparecia durante determinados períodos de tempo. Matá-lo tornaria o processo de sucessão mais fácil. Crunch o crack. Seus músculos começaram a se contrair, seu sangue circulou mais rápido e sua mente ficou mais lúcida.
Ivik deu um passo para trás. Ele já havia notado que Yonvou provavelmente não ouviria mais nenhum conselho. Tinha havido jogadores como ele antes, e eles acabaram enfrentando uma de duas possibilidades: correr para frente com excesso de confiança apenas para serem massacrados ou fazer algo que era realmente um espetáculo para ser visto. De qualquer forma, Ivik achou que seria divertido de assistir, então ele não parou Yonvou. Se é isso mesmo que você quer. E Snap. Ivik agitou levemente os dedos, fazendo um painel enorme aparecer no ar. Iniciando o teste do andar 0. Teste: você, um participante que deseja se tornar um deus, deve provar que é digno de escalar a torre. Dentro do limite de tempo, você deve passar por 7 portões e 7 desafios. Requisito: vá alcançar uma pontuação alta dentro do limite de tempo. Que o teste comece. Ivik se despediu com um olhar digno enquanto desaparecia como o vento. Um cronômetro apareceu em seu lugar. 549:37:88_96. 549:37:88_95. Restam cerca de 22 dias e 21 horas? Yonvou cerrou a adaga e deu um passo à frente. Vamos nessa. Uma nova mensagem apareceu quando ele cruzou a linha que divide a zona inicial da seção A. Você entrou na seção A. Avance ou desative todas as armadilhas nesta seção. Havia outra passagem reta à frente e ele sentiu como se a escuridão o chamasse. Yonvou cuidadosamente deu um passo à frente, mantendo seus sentidos alertas. No entanto, nada aconteceu mesmo depois de um tempo considerável, como se não houvesse nada ali. Uma pessoa comum teria relaxado, mas quanto mais longe Yonvou ia, mais cauteloso ele se tornava. Ivik disse que seria mais fácil passar por equipes pequenas, e se esse conselho for correto, ele não deve subestimar o perigo potencial. Afinal, sempre aparecia sem qualquer aviso, varrendo tudo como uma tempestade violenta. Como agora. Svi. Uma flecha disparou na escuridão, e Yonvou instintivamente virou seu corpo de lado. A flecha passou por seu antebraço esquerdo, deixando para trás uma dor lancinante. Suas roupas estavam rasgadas e respingos de sangue. Tvang. Essa é uma onomatopeia que seria de algum líquido pingando no chão ou uma flecha de aço. Ele voltou aos seus sentidos, franzindo a testa para a flecha com a haste de metal que estava profundamente embutida na parede. Teria arrancado seu braço se tivesse conseguido acertá-lo. Ele já estaria morto se tivesse atingido sua cabeça ou abdômen. O diário o havia alertado sobre as várias armadilhas na seção A, no entanto, a localização de cada armadilha mudava cada vez e elas eram ativadas aleatoriamente, então as experiências de seu irmão não ajudaram muito. Tudo o que ele podia fazer era ficar alerta e encontrar o caminho. Svi. 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 Mais flechas de aço voaram em sua direção, uma após a outra, todas de direções diferentes. Era impossível rastreá-los. Yonvou se agachou e rolou para frente, pegando sua mochila. Era grosso e cheio de roupas e equipamentos, então ele poderia usá-lo como escudo, e foi por isso que ele o trouxe em primeiro lugar. Puc, puc, puc. 3 flechas de aço atingiram sua mochila com um impacto tão forte que parecia que seu braço iria se soltar cada vez que uma flecha o acertasse. 2 conseguiram perfurar totalmente a mochila, as pontas projetando-se para fora como se estivessem mostrando o rosto timidamente. Ele conseguiu se endireitar e se grudou na parede. Já que ele não sabia de onde vinham os ataques, ele teve que diminuir sua exposição o máximo possível, e algo que ele aprendeu da maneira mais difícil. No entanto, algumas armadilhas também foram colocadas atrás e abaixo dele. Sneak. Antes mesmo de perceber o que estava acontecendo, uma flecha perfurou profundamente sua coxa esquerda. Yonvou sentiu como se fogos de artifício estivessem explodindo bem na frente de seus olhos. Ele cerrou os dentes e tentou se virar, apesar da dor terrível. Puc, puc, puc. Mais uma vez, flechas rasgaram sua mochila.
Desta vez, eles penetraram em seu ombro esquerdo, antebraço e costelas. Capítulo 4, Tutorial, Parte 2. Uma dor forte está dominando você. Você foi afetado por atordoar. Seu traço, sangue frio, o ajudou a manter a compostura. O status hustum foi removido. Você desenvolveu resistência à dor. Ele sentiu como se seu braço tivesse sido arrancado. Ele não conseguia respirar. No entanto, Yonvou estava familiarizado com essa sensação, e ele cerrou os dentes e se agarrou firmemente à consciência. Ele havia sofrido esse tipo de dor muitas vezes na África. Ele foi baleado e sua vida esteve em perigo muitas vezes. Essa dor não era nada em comparação. Ele rapidamente verificou sua condição. Meu ombro esquerdo e antebraço foram acertados diretamente, mas a flecha acertou apenas minhas costelas. As feridas parecem ruins, mas ainda posso me mover. Ele tomou uma decisão e ergueu sua mochila esfarrapada, recuando o mais rápido que pôde. Parece que as armadilhas foram ativadas ao mesmo tempo que passei por um certo ponto. Isso significava que as armadilhas estavam concentradas em uma área. Ele teve que correr até passar. Mesmo quando ele recuou, as flechas de aço continuaram voando em sua direção. No início, havia apenas uma ou duas flechas, mas depois de um certo ponto, 4 ou 5 começaram a voar ao mesmo tempo. Ele tentou evitar se expor tanto quanto possível, enquanto se movia. Um rastro de sangue espalhou-se de suas feridas e manchou a parede. Mais 2 flechas de aço atingiram sua panturrilha. Logo, ele alcançou uma certa zona e as flechas de aço não choviam mais sobre ele. Yonvou se encostou na parede enquanto jogava a mochila cheia de flechas de aço no chão. Tudo girava ao seu redor, e um gosto desagradável e abafado persistia em sua boca. Suas feridas estão sangrando muito. Você foi afetado por atordoar. Seu traço, sangue frio, o ajudou a manter a compostura. O status hustum foi removido. Você desenvolveu resistência ao sangramento. Yonvou mal conseguiu manter a consciência. Foi quase por instinto que ele conseguiu chegar à zona segura, mas se ele perdesse a consciência aqui, ele morreria instantaneamente. Yonvou mergulhou a mão na mochila rasgada. Seu conteúdo havia derramado no chão, e itens rolaram. Felizmente, ele não havia perdido seu kit de primeiros socorros e o encontrou rapidamente. Yonvou abriu o kit e tirou desinfetante, bandagens, uma agulha com linha, uma bola de algodão embebida em óleo e um isqueiro. Como ele mal conseguia mover o braço esquerdo, demorou muito para encontrar todos aqueles itens. Assim que terminou seus preparativos, Yonvou colocou a mão na flecha de aço cravada em seu ombro esquerdo e a puxou. Como esperado, ele sentiu uma dor forte como se seu braço estivesse prestes a cair. A mão que segurava a flecha de aço tremia e o sangue jorrou de seu ferimento. Com os olhos injetados de sangue, Yonvou colocou fogo na bola de algodão e pressionou-a contra o ferimento. TSSS. O cheiro de carne queimada encheu o ar. Sua pele foi incendiada. Você foi afetado por atordoar. Seu traço, sangue frio, o ajudou a manter a compostura. O status hustum foi removido. Você desenvolveu resistência à queima. A ferida cicatrizou rapidamente, logo, tornou-se apenas uma cicatriz. Yonvou repetiu o processo com a flecha em sua perna. Em seguida, ele aplicou desinfetante. Felizmente, nenhum de seus ossos foi quebrado, graças aos seus reflexos rápidos. No entanto, ele mal conseguia recuperar o fôlego, depois de tratar todas as feridas. Sua força foi drenada de seu corpo, e seu braço e perna esquerdos pareciam particularmente fracos. Um começo difícil. Que loucura! Yonvou estava tão perplexo que queria se amaldiçoar. Ele sabia que seria perigoso, mas não pensou que seria tão ruim. Havia uma grande diferença entre saber de um fato e vivê-lo na realidade. Estou feliz por ter esse traço.
Yonvou se sentiu grato por poder permanecer racional em qualquer situação. Ele sempre foi mentalmente forte, mas agora, ele se sentia ainda mais forte, já que podia tomar decisões precipitadas, mesmo em situações perigosas como essa. Além disso, a resistência que ele estava construindo ajudou, aos poucos, a aliviar sua dor. Ele não tinha certeza de como o sistema funcionava e não sabia se sua característica estava sendo aprimorada, ou se seu corpo estava se adaptando lentamente. A única coisa que ele sabia, com certeza, era que os desenvolvimentos foram úteis. Ele rapidamente se recompôs e olhou para a passagem ainda sombreada pela escuridão. Ele se abriu como as mandíbulas ferozes de uma besta, e mais mesmo as bestas tinham fraquezas. Há um tempo específico para cada flecha. Também há um sinal sutil. Yonvou estreitou os olhos. Eu tenho que descobrir o momento exato. As armadilhas deveriam ser uma combinação de vários dispositivos. Sensores deveriam capturar alguém se aproximando, rodas dentadas girariam para medir a direção e, finalmente, as flechas de aço carregadas deveriam ser disparadas. Por causa da escuridão, é impossível ver as flechas de aço chegando. Mas, como as rodas dentadas são ativadas antes de serem soltas, preciso ouvir o som das rodas dentadas girando. É a única maneira de encontrar a localização e a direção das flechas de aço. No entanto, provavelmente demorou apenas alguns segundos para as rodas dentadas girarem e as flechas de aço dispararem. O som que ele fez também foi muito suave. Porém, aquele breve momento foi tudo o que ele teve para encontrar a localização da armadilha. Talvez tenha sido um processo simples, mas impossível de ser executado sem os sentidos e reflexos muito apurados. Felizmente, Yonvou tinha algo em que confiar. Eu tenho habilidades de fortalecimento dos sentidos. Com seu novo controle sobre seus 5 sentidos, ele seria capaz de rastrear o som. Todos os jogadores receberam habilidades básicas, que lhes eram adequadas para que pudessem superar os desafios, afinal. O truque era usar bem as habilidades. Yonvou fechou os olhos e se concentrou nos sons ao seu redor. Não era muito difícil se concentrar, já que ele estava acostumado. Fortalecimento dos sentidos o foi ativado. Seu sentido auditivo foi aprimorado. O nível de habilidade e o fortalecimento dos sentidos o aumentou. 0,8%. Yonvou tentou se concentrar em todos os sons minúsculos, mas era difícil isolar e identificar um som entre os diferentes ruídos. Plop. Plop. Ele ouviu água pingando do teto. TSCHK TSCHK, VNT, onomatopeia de algo chacoalhando. Clink. Ele ouviu o som suave de flechas de aço sendo carregadas nas armadilhas. Ele também ouviu muitos outros ruídos na passagem, mexendo em cada um deles lentamente. Muito tempo se passou, então ele ouviu um som estridente que parecia vir de um objeto enferrujado. Criac. E é isso. Definitivamente era uma roda dentada. Yonvou abriu os olhos e jogou uma de suas adagas para o lado. Puk, crunch. A adaga atingiu profundamente o teto, e logo, um dispositivo mecânico quebrado e flechas de aço caíram. Isso. Eu posso encontrá-los. Os olhos de Yonvou brilharam. Embora houvesse desvantagens em reduzir seus outros sentidos e focar apenas na audição, o importante era que agora ele tinha uma maneira de passar pela passagem. Yonvou forçou seu corpo rangente para cima. Seu corpo ainda gritava de dor. Ele mal conseguia mover o braço esquerdo e mancava enquanto caminhava. Era uma loucura movimentar-se naquele estado. No entanto, apesar de seus passos lentos, Yonvou conseguiu chegar ao local onde a próxima armadilha havia sido montada. Svi. Flechas de aço dispararam mais uma vez. Ombro direito. Yonvou já tinha ouvido o som de uma roda dentada e virou o corpo de lado, medindo a direção da armadilha e a trajetória da flecha. Puk! A flecha de aço errou por pouco seu ombro e se cravou na parede. Sim. Yonvou cerrou os punhos.
A proficiência da habilidade e o fortalecimento dos sentidos o aumentou. 1,5%. Certo de que seu plano funcionaria, Yonvou não demorou mais e foi para o próximo local. Svi. 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 4. Cada flecha visava uma parte diferente do corpo, têmpora, coração, abdômen e joelho. Yonvou se esquivou, virando a cabeça para o lado e dando um passo à frente ao mesmo tempo. A flecha apontada para sua coxa passou voando por sua perna e atingiu o chão. Ao mesmo tempo, ele usou a parte plana da lâmina de sua adaga para bloquear a flecha riscando seu abdômen. Clang! A adaga tremeu, produzindo um som melodioso. Sua mão estava doendo com o impacto, mas a emoção o encheu de adrenalina. A proficiência da habilidade e o fortalecimento dos sentidos o aumentou. 2,1%. Sua força aumentou em 1 ponto. Sua destreza aumentou em 1 ponto. As mensagens notificando-o do aumento de seu nível de habilidade e pontos de atributos encheram sua visão. Se minha força e destreza aumentaram, então, janela de status. Jogador Yonvou Sha. Característica, sangue frio. Força, 11. Destreza, 16. Saúde, 12. Poder mágico, 21. Habilidades, olhos draconicos, 0%, fortalecimento dos sentidos, 2,1%, precognição, 0%. Era o que pensava. Yonvou tinha um sorriso satisfeito no rosto. Demorou muito tempo e treinamento para aumentar sua habilidade no mundo real, mas era diferente neste lugar. Posso obter conquistas contanto que me esforce. Não deve haver nenhum outro lugar como este. O sistema de interface havia permitido o rápido crescimento de seu irmão, e Yonvou fechou a janela de status para julgar a situação com calma. Deve ser possível desviar das flechas, mas meus reflexos ainda são muito lentos. Sua adaga estava meio lenta demais para bloquear as flechas, então não importava nem mesmo se ele as notasse chegando. Yonvou enviou parte de sua consciência, que estava focada exclusivamente em ouvir, para sua mão direita. Fortalecimento dos sentidos o foi ativado. Sua sensação tátil foi aprimorada. A proficiência da habilidade e o fortalecimento dos sentidos o aumentou. 2,3%. Yonvou deu mais um passo à frente. Svi. Uma flecha disparou em direção à sua testa, e ele rapidamente a golpeou de lado em uma velocidade confortável. Só preciso me concentrar na audição e no braço direito, mas é difícil dividir meus sentidos em dois ao mesmo tempo. Ele olhou para a escuridão. Preciso me mexer devagar, mas não muito. Yonvou começou a prosseguir lentamente mais uma vez. Svi. 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 A cada passo, flechas de aço caíam sobre ele. Yonvou as evitava com movimentos mínimos, ou cortava suas trajetórias, com sua adaga, se não pudesse evitá-las. Em seguida, ele refinou sua técnica de bloqueio um pouco mais, desviando as flechas com a parte plana de sua adaga, ou se abaixando para evitá-las. Ele também se torceu para o lado, ou avançou, para bloqueá-las. Puk! Ele errou uma flecha, que atingiu suas costas, mas ele a puxou com indiferença, sem um único gemido. Depois de estancar o sangue, ele avançou mancando como uma máquina imparável. A proficiência da habilidade e o fortalecimento dos sentidos o aumentou. 3,1%. Sua força aumentou em 1 ponto. Sua saúde aumentou em 1 ponto. Capítulo 5, Tutorial 3. Depois de caminhar por um longo tempo, Yonvou percebeu que as armadilhas seguiam um certo padrão. Os pontos de atributo são dados de acordo com a forma com qual eu lido com as flechas. Por exemplo, se ele acertasse uma flecha de aço, sua força aumentaria, se ele se esquivasse, sua destreza aumentaria, e se ele fosse atingido, sua saúde aumentaria. Claro, ele não tinha certeza de que esse era o padrão exato, mas considerou que sim,
pois suas estatísticas aumentavam de forma diferente de acordo com como ele lidava com cada flecha. Pontas de flechas coloridas também se misturam com as outras flechas. Conforme suas estatísticas aumentavam, ele ficava mais sensível, e, logo, ele podia realmente ver as flechas. A princípio, ele pensou que havia se enganado sobre as cores, já que a luz estava muito fraca, e era difícil observar todas as flechas ao mesmo tempo, pois elas corriam em sua direção por diferentes origens. Além disso, além das cores, as pontas das flechas eram semelhantes, o que o fez duvidar de seu julgamento. No entanto, à medida que sua visão se fortalecia, e sua capacidade de ver objetos em movimento aumentava, sua suspeita gradualmente se transformou em certeza. Algumas das pontas das flechas eram definitivamente coloridas. O que eu vi até agora? Vermelho, azul e amarelo? Yon-Vo estava perdido em pensamentos. O que diabos isso significa? Por que eles têm cores diferentes? Então ele se lembrou de algo do diário. Agora que penso nisso, tudo no tutorial está lá por uma razão, até mesmo a menor coisa. Tudo tem um significado. O mais estranho são as cores pintadas nas pontas das flechas. Yeon-Vo também não sabia o segredo das pontas de flecha. É algum tipo de peça escondida? Seu irmão mal havia passado pela sessão A com seus companheiros de equipe, mas Yeon-Vo estava passando por isso sozinho. Essa diferença parecia estar ajudando-o a encontrar a peça escondida que ninguém havia encontrado antes. Yeon-Vo voltou a se mover, pensando que deveria testar suas teorias. Svi. Bem a tempo, uma das 6 flechas que foram arremessadas em sua direção tinha uma ponta de flecha azul. Posso verificar meus atributos e habilidades, se for esse o caso. Yeon-Vo evitou todas as outras flechas e atingiu a azul. Clang. Sua força aumentou em 1 ponto. A proficiência da habilidade e o fortalecimento dos sentidos o aumentou. 4,2%. Mensagens informando sobre o aumento em sua força e proficiência em habilidades apareceram. Sua ação não foi ineficaz, mas Yeon-Vo balançou a cabeça. Não é isso. Deve haver alguma outra coisa. Há uma razão pela qual são diferentes das outras flechas. Depois de muito tempo, outra flecha colorida disparou. Dessa vez era vermelha. Yeon-Vo se virou e se esquivou de todas as flechas, exceto a vermelha, da qual ele se defendeu. Ele sentiu uma pontada no pulso e percebeu que era mais pesada do que as outras. Você bloqueou uma seta vermelha. Sua força aumentou em 3 pontos. É isso. Yeon-Vo ficou sério. Foi um aumento notável na força. Janela ou status. Jogador Yeon-Vo Cha. Característica sangue frio. Força 19. Destreza 19. Saúde 14. Poder mágico 21. Habilidades olhos dracônicos de 0%, fortalecimento dos sentidos 4,3%, precognição 0%. Yeon-Vo sorriu fracamente. Com o passar do tempo, a taxa de aumento dos pontos de seus atributos diminuiu pouco a pouco, mas ele encontrou uma maneira de aumentar os pontos significativamente mais uma vez. Cada cor deve estar relacionada a um atributo diferente. Vermelho é força. Então, e os outros? Quando ele bloqueou a seta azul, nada aconteceu. Estava claro que cada cor exigia uma resposta diferente. Assim que Yeon-Vo percebeu isso, seu progresso cresceu mais rápido. Svi. A flecha azul foi mais rápida do que as outras, e desta vez, em vez de acertá-la, ele se esquivou. Você se esquivou de uma flecha azul. Sua destreza aumentou 2 pontos. A flecha amarela era mais afiada. Como golpear e esquivar se aplicavam as outras cores, ele estendeu o braço esquerdo para ver o que aconteceria. Puh! Você foi atingido por uma flecha amarela. Sua saúde aumentou 2 pontos. Isso é loucura.
Yonvou mal conseguiu puxar parte da flecha antes de sua expressão se transformar em uma carranca devido à dor. Ele sentiu como se seu braço estivesse caindo. Ele suprimiu os nervos encarregados de transmitir a dor tanto quanto possível, e só conseguiu um ferimento na carne, mas era claramente algo que uma pessoa normal não faria. Ele começou a se sentir tonto com a perda de sangue novamente, mas mal conseguiu se controlar, graças ao aumento da saúde. Sem isso, ele já teria caído. Então, Yonvou tossiu com a boca cheia de sangue. Pingou de sua mão, que cobriu sua boca. Suprimir seus nervos não fez com que os ferimentos fossem embora, e a dor ainda continuava a se espalhar de seu braço esquerdo para o resto de seu corpo. Ele vomitou, sentindo como se estivesse prestes a desmaiar. Seu corpo estava alertando de que ele não seria capaz de aguentar mais, e que se ele não descansasse imediatamente, ele entraria em colapso. Yonvou, no entanto, cerrou os dentes novamente. Essa dor não é nada comparada ao que Yonvou passou. Mesmo que Yonvou não tivesse experimentado isso ele mesmo, estava ciente da dor que seu irmão havia sofrido, depois de assistir às imagens registradas no diário repetidamente. Se ele não podia suportar isso, não havia nada que pudesse fazer por seu irmão no futuro. Yonvou puxou com força a flecha amarela de seu braço esquerdo. Seu corpo já havia atingido o limite, mas ele havia alcançado seu objetivo. Vermelho é força, azul é destreza, amarelo é saúde. Ele só precisava reagir a cada cor de maneira adequada. Ainda havia um longo caminho a percorrer antes do final da passagem, como também muitas armadilhas restantes, pelo que seus sentidos o alertaram, o que significava que ele poderia ganhar mais pontos de atributo. O sangue se acumulou sob sua língua, mas Yonvou engoliu de volta e começou a avançar um passo cambaleante de cada vez. Seus olhos brilhavam como chamas. Asterisco asterisco asterisco. Oi oi oi. Ele é realmente um candidato incrível. Acho que nunca vi tal personagem. Milhares de telas flutuaram em várias fileiras na frente do Guardian Yvick, mostrando todos os jogadores que participam do tutorial. Todos eles tinham aparências diferentes. No entanto, os olhos de Yvick estavam fixos apenas em uma tela, em um canto onde Yonvou se arrastava por uma passagem como se estivesse prestes a cair a qualquer momento. Eu nunca esperei que ele fosse um indivíduo tão atraente. Na verdade, havia muitos outros candidatos mais marcantes e os irmãos da família Cheongron, os participantes mais esperados da tribo de um chifre, a dupla idiota com o objetivo de se tornar um alto escalão e um espadachim de ascendência marcosiana. Todos eram fortes o suficiente para que, se começassem a escalar a torre imediatamente, não ficassem para trás. Eles já haviam entrado na seção e estavam realizando missões. Alguns deles já estavam alcançando a seção F. Era difícil dizer quem teria a maior pontuação no tutorial, mas os olhos de Yvick estavam estranhamente fixos em Yonvou, que estava lutando na seção A, por dias. Quando ele viu Yonvou pela primeira vez, ele pensou que Yonvou estaria morto depois de alguns passos. Em vez de se fuder, o pequeno filho da puta, sem nenhuma habilidade, excedeu completamente suas expectativas. Muitos lutaram para passar a seção A, mesmo que formassem equipes, mas Yonvou não apenas fez progresso por conta própria, mas também até encontrou a peça escondida nas pontas das flechas, usando delas para aumentar constantemente suas estatísticas, por meio de sua vontade de ferro. Ele fez tudo isso, mesmo parecendo que estava à beira de um colapso. Esse cara é bem interessante. Depois de ser um guardião por tanto tempo, Yvick podia sentir isso em seu intestino. Os pioneiros também eram ótimos, mas esse era o cara que viraria o tutorial inteiro de cabeça para baixo. Ainda há muitos perigos pela frente, mesmo que ele consiga romper esta seção, mas se ele conseguir passar pelas outras seções tão bem como está fazendo agora, Yvick ajustou seu monóculo. Yonvou já estava chegando à última parte da sessão A. Acho que esta rodada do tutorial será muito divertida. Oi oi oi. Asterisco asterisco asterisco. Jogador Yonvou Sha. Característica: sangue frio. Força: 29.
Destreza, 33. Saúde, 30. Poder mágico, 21. Habilidades, olhos dracônicos, de 0%, fortalecimento dos sentidos, 8,3%, precognição, 0%. Enquanto caminhava pela passagem, Yonvou verificou sua janela de status e cerrou os punhos. Todos os atributos, exceto o poder mágico, aumentaram. Ele ganhou um total de 55 pontos de atributo. Para aumentar os pontos de atributos de alguém, é preciso treinar regularmente ou ultrapassar o limite. Embora eu seja um jogador solo, este deve ser um número decente de conquistas por um dia. Na verdade, não foi apenas decente, foi ótimo. Nenhum dos outros jogadores melhorou tanto seus pontos de atributo em tão pouco tempo. Não é só isso. Minha força muscular, mobilidade, resistência, potência explosiva e potência geral melhoraram. Foi uma tarefa fisicamente difícil, mas ele ficou satisfeito com os resultados. Por mais que estivesse desapontado por não poder aumentar seu poder mágico, ele encolheu os ombros e diminuiu seus pensamentos sobre isso, já que não sentia que precisava disso agora. Yonvou empurrou o portão de ferro à sua frente com um leve sorriso. Cria. Você alcançou o ponto de chegada. Suas feridas serão curadas. Yonvou estava exausto, coberto de sangue, e havia até um par de flechas embutidas em sua carne que ele ainda não havia puxado. Sua cabeça estava queimando de tanto se concentrar em seus sentidos. Ele não sabia que outras armadilhas estavam esperando além do portão de ferro, mas ele ainda assim passou. No entanto, tudo o que ele podia ver era uma sala com cerca de 33 metros quadrados de tamanho. Um enxame de luzes brancas subiu ao longo das feridas ensanguentadas, que já estavam vazando pus. As feridas começaram a cicatrizar lentamente e o pus desapareceu. A energia também enchia seu corpo exausto. Aquela base foi projetada para permitir a recuperação dos jogadores lesionados e cansados da seção A. Yonvou se sentiu aliviado por ter conseguido recuperar o fôlego e satisfeito por ter melhorado a este nível. Ele adormeceu sem perceber. Asterisco. Eu adormeci. O corpo de Yonvou estava rígido. Como dizia o diário, o ponto de chegada dava aos jogadores a chance de se recuperarem e, quando notou que seus ferimentos estavam curados e que o relato do diário era verdadeiro, sentiu-se tão aliviado que quis tirar uma soneca. Mas parecia que ele havia dormido mais do que pretendia. Com essa suspeita, ele abriu os olhos para verificar a hora. Está acordado? De repente, um homem, cujo rosto estava escondido sob um manto com capuz, acenou com a mão para Yonvou. Yonvou ficou tão surpreso que saltou para trás. Ele rapidamente levou a mão à cintura, enquanto o suor frio escorreu pelas suas costas. Que tipo de pessoa é esse homem? Como é que eu nunca percebi que havia alguém perto de mim? Sua habilidade de fortalecimento dos sentidos estava ativa e vasculhou a sala, mas esse cara conseguiu evitá-la, como se ele não fizesse parte do mundo. Naquele momento, as informações do diário invadiram sua mente. Ocasionalmente, os mercadores aparecem no ponto de chegada para vender itens de que os jogadores precisam, desde comida comum e poções até livros de habilidades e artefatos. Um comerciante misterioso? Ho! O homem de manto soltou uma risada e bateu palmas. O espaço atrás dele se distorceu, revelando prateleiras repletas de itens diversos. Estou feliz que você saiba quem eu sou. Saudações, meu crédulo, quero dizer, adorável cliente. Eu sou um comerciante de passagem. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal.